Ciro, se tivesse ido ao segundo turno em 2018, teria derrotado Bolsonaro? Vamos fazer esse exercício, um exercício contrafactual. Antes de começar a fazer esse exercício, vale mencionar o seguinte: nunca saberemos. A rigor, tudo é especulação. O que podemos fazer é uma especulação mais ou menos fundamentada. Nunca saberemos porque não aconteceu. Nunca saberemos porque Ciro não foi para o segundo turno. A rigor, é impossível responder essa pergunta. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício com base nas informações que nós tínhamos antes da eleição de 2018 e não depois, porque depois todo mundo sabe o resultado. A gente tem que supor que a gente não saiba o resultado da eleição, que a gente está ali antes do primeiro turno, né? Não é nem antes do segundo turno, mas sim antes do primeiro turno. Pois bem, a primeira coisa, o primeiro argumento daqueles que dizem que o PT deveria ter indicado o vice de Ciro e aí Ciro teria derrotado Bolsonaro, ele parte da pressuposição que seria melhor para o Brasil, né, essa tentativa do que o inverso dela, seria melhor para os interesses do Brasil. A primeira coisa importante a chamar a atenção é que os interesses do Brasil são divergentes, né? Não existe um interesse do Brasil. Né, aqueles ciristas que dizem seria melhor... Ora, se o interesse do Brasil de Ciro fosse o mesmo do PT, eles não estariam separados, estariam na mesma agremiação política. Então a concepção que eles têm de interesse do Brasil é diferente. Agora, é mais próximo entre eles do que de Bolsonaro? Não tenho a menor dúvida de que seja. Mas o jogo político, é sempre bom lembrar, não é um jogo que acaba em uma eleição, é um jogo contínuo. É um jogo contínuo, a princípio, ad infinitum, né? Não acaba. Né? Então teve a eleição de 2018, vai ter a de 22, vai ter a de 26, vai ter a de 30. Então todos os políticos, quando tomam suas decisões, eles levam isso em consideração. Que os interesses do Brasil, e isso é fato, os interesses do Brasil, eles existem no curto, no médio e no longo prazo. E a visão que eles têm de interesse do Brasil leva em consideração todos esses prazos. Agora passemos aos dados daquela eleição. Todos que argumentam que Ciro derrotaria Bolsonaro se baseiam na simulação de segundo turno dos institutos de pesquisa do Datafolha. Vamos lá, se você entrar no site do Datafolha, existe uma pesquisa realizada dia 3 e 4 de outubro, a eleição foi no dia 7. Nessa pesquisa, a simulação de segundo turno entre Haddad e Ciro dá empate técnico. Haddad e Bolsonaro dá empate técnico. Bolsonaro com 44, Haddad com 43, enfim, empate técnico. Então, nas vésperas do segundo turno, do ponto de vista do PT, dado o resultado da pesquisa, não fazia sentido abandonar a sua candidatura e apoiar um outro candidato, porque ele estava na frente na simulação de segundo turno. Por quê? Porque havia empate. Não só havia empate, como tempos antes, em pesquisas anteriores, Haddad tinha uma vantagem estupenda sobre Bolsonaro. Aquilo poderia voltar a acontecer na cabeça dos políticos do PT. Bom, nessa mesma pesquisa, repito, Haddad e Ciro, na pesquisa antes do primeiro turno do Datafolha, entre no site, está lá, dia 3 e 4 de outubro, Haddad e Bolsonaro em empate técnico, 44-43. Ciro, 6 pontos na frente de Bolsonaro no eventual segundo turno. Bom, se Haddad e Bolsonaro estavam no empate técnico, o resultado final foi 10 pontos de vantagem para Bolsonaro, significa que a dinâmica eleitoral do segundo turno levou Bolsonaro a abrir 10 pontos. Bom, vamos transferir esse raciocínio para a vantagem de Ciro. Se Ciro estava 6 pontos, né, a dinâmica eleitoral do segundo turno, que levou Bolsonaro a crescer no segundo turno, toda vez o candidato que passa em primeiro lugar no primeiro turno, ele tem um efeito midiático imenso. A primeira pesquisa após o primeiro turno do Datafolha deu 16 pontos de vantagem para Bolsonaro. Aécio, até aconteceu algo curioso, Aécio foi surpreendentemente, foi bem lá para o segundo turno, na eleição lá de 2014. Por conta da cobertura de mídia, ele acabou crescendo mais. E na primeira pesquisa, após o primeiro turno de 2014, a Aécio estava um pouco na frente de Dilma. Depois Dilma voltou a subir, ultrapassou e acabou vencendo, todos nós sabemos. Então, vamos supor que Ciro
conseguisse chegar ali. Ninguém sabe qual seria o efeito de mídia pós primeiro turno, poderia favorecer também Bolsonaro. O que nós sabemos que aconteceu é que um empate técnico antes do primeiro turno acabou sendo uma vantagem de 10 pontos para Bolsonaro contra Haddad. Então, se Ciro estava na frente 6 pontos, se essa vantagem de 10 a gente transferisse para a disputa Ciro-Bolsonaro, Bolsonaro abriria 4 pontos em relação a Ciro. É claro que aqueles vão dizer, não, mas foi o antipetismo, antipetismo, antipetismo. Outra coisa importante, vamos falar de antipetismo. Agora, outra coisa importante na pesquisa do Datafolha, as rejeições. A maior rejeição dessa pesquisa, de novo, entre no site e veja lá, era de Bolsonaro, justamente quem ganhou a eleição. Bolsonaro tinha 45% de eleitores que diziam que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, e Haddad tinha 40%. Ciro tinha 20%, Cabo Daciolo tinha 12%. Tá? Então, o que eu já fiz estatística, de base de dados de pesquisa, a relação, quem entende de estatística, 90% a correlação, menos 90%, menos 0,9% a correlação entre rejeição e voto. Basicamente, rejeição e voto é a mesma coisa. Quanto mais votado é um candidato, mais rejeitado ele é. Quanto menos votado é um candidato, menos rejeitado ele é. Então é falacioso o argumento que diz Ciro ganharia porque ele era menos rejeitado. Não. Ele era menos rejeitado porque ele era menos votado. Se ele crescesse na intenção de voto, ele passaria a ser mais rejeitado. E aí eu coloco aqui uma evidência adicional, né, que não era antipetismo, era antissistema. Bolsonaro era um cara antissistema, PSDB se deu muito mal na eleição, PMDB se deu muito mal na eleição. O PT, desses três, foi quem menos perdeu, manteve a maior bancada na Câmara dos Deputados, foi o partido que elegeu mais governadores na eleição de 2018. Agora, vamos lembrar o seguinte, as pessoas esquecem, renovava-se 2 dos 3 senadores, e houve uma avalanche de voto em senadores direitistas em todos os estados. Muitos senadores que disputavam lá a reeleição perderam, mas foi uma avalanche. Né? Então, quando alguém diz que Ciro derrotaria Bolsonaro, está separando inteiramente na sua cabeça a eleição presidencial das demais eleições no Brasil. Witzel no Rio de Janeiro, Zema em Minas Gerais, Dória em São Paulo. A pessoa ignora inteiramente isto. É impressionante. Então, Bolsonaro teria sido derrotado por Ciro, mas Witzel teria ganho no Rio. Zema teria ganho em Minas. Zema derrotou o PT e o PSDB em Minas. Dória teria ganho, né, com seu discurso ultradireitista em São Paulo. O cara lá de Santa Catarina, bolsonarista, teria vencido. Ratinho Júnior teria vencido. Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, do PSDB. Esses senadores todos que foram eleitos, todos esses senadores de extrema direita, de direita, teriam sido o PSL, quer dizer, isso tudo aconteceu no primeiro turno, tá? Isso não aconteceu no segundo turno. Né? Não os governadores eleitos, os governadores que foram para o segundo turno, inclusive com votações surpreendentes. Zema já foi no primeiro turno. Aí a pessoa vai dizer, não, tudo isso se deveu ao voto bolsonarista, antipetista, foi o que elegeu Zema, foi o que elegeu Witzel, foi o que elegeu todos esses senadores. Peraí, não é assim. Na verdade, o país escolheu, o país tinha escolhido, isso acontece. Isso acontece em todas as democracias do mundo. O país tinha escolhido, por 4 eleições seguidas, a maioria tinha escolhido governos de esquerda. Aí, quando chegou em 2018, resolveu escolher um líder de direita, com discurso de direita. A maioria votou na direita. E Ciro não havia se posicionado à direita. Então as pessoas, quando dizem Ciro teria vencido Bolsonaro, separam todas as eleições ocorridas em 2018 da presidencial. Na presidencial teria ganho alguém de esquerda, Ciro contra Bolsonaro. Mas no Rio de Janeiro teria ganho Witzel, em Minas teria ganho Zema, em São Paulo teria ganho Dória, todos esses senadores de direita teriam... Cara, não dá para separar. O país foi para a direita. Depois de 4 governos de esquerda, o país quis um governo de direita. Então Ciro não teria vencido por isso. E outra razão, Bolsonaro acabou o primeiro turno com 46 pontos percentuais de voto. 46%. Conseguir mais 4 dentro de 54 é fácil. É claro que ao chegar em 46, ele praticamente assegurou sua vitória no segundo turno.
É muito evidente isso. Ele tinha 45% de rejeição, esses 45% que rejeitavam, como eu disse, a correlação entre rejeição e voto é 0,9, 45% de rejeição de Bolsonaro foi 45% de votos de Haddad no segundo turno. E a rejeição de Haddad cresceu no segundo turno. Por que cresceu? Porque as pessoas não queriam um governo de esquerda. Se Ciro tivesse ido para o segundo turno, a rejeição dele teria crescido muito, porque ele seria atacado. Ciro passou a campanha inteira sem ser atacado. Se você passa a campanha sem ser atacado, sua rejeição não aumenta. Porque ele era um candidato que não era considerado um candidato competitivo. E se viu, não foi mesmo um candidato competitivo. Ficou com os mesmos 12 pontos percentuais que ele tinha tido nas 2 eleições presidenciais que ele tinha disputado. Então, esse argumento é um argumento absolutamente falacioso, que se baseia em um dadinho. A simulação de segundo turno de pesquisas de opinião quando realizadas no primeiro turno. Dado esse que você não tem a menor segurança de que permaneceria no segundo turno, como não permaneceu nas simulações de Bolsonaro contra Haddad. Era isso que eu tinha para dizer. Ciro não venceria Bolsonaro no segundo turno. Isso é balela.